tudo bem? Voltamos aqui com essas previsões para junho. O que é que pode acontecer? O que é que você deve fazer? O que é que você não deve fazer? E para isso nós temos 3 montinhos. O primeiro, como vocês podem ver, é o citrino, ok? O segundo, aqui tem essa ametista, ok? E o terceiro é o quartzo rosa. Lembrando aqui que essas são, na verdade, mensagens do tarô da numerologia, mas eu vou jogar o tarô tradicional somente a nível de escolha, já que elas são mensagens complementares. Para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos. Eu sou Helena Marques, astróloga, taróloga, numeróloga, criadora do portal de autoconhecimento Dom de Fluir, e vocês também podem me ouvir na Rádio Bahia FM, todas as segundas às 20 horas, 88.7 FM, ok? Então, vou dar aqui um tempinho para que vocês escolham se querem se desejam a opção 1, 2 e 3. E vamos que vamos. Então, agora, para quem escolheu a opção 1 do citrino, ok? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Para quem escolheu o citrino, vou deixar a carta da numerologia aqui em stand-by e vou jogar, né, o tarô tradicional. Gente, eu gosto muito de usar um método que é o Peladan, de modo que a carta que sai, vou deixar aqui mais acima, a carta que sai no meio é a síntese do que você pode esperar para o mês de junho. A carta que sai do lado são os aspectos positivos. O que sai desse lado, os aspectos negativos. O que sai acima é o que você deve fazer diante da situação, e o que sai abaixo, o que você não deve fazer diante da situação. Ok? Dito isso, queridos, vamos lá. Para quem escolheu o citrino, quais são as perspectivas para o mês de junho dessas pessoas? Quais são as perspectivas para o mês de junho para quem escolheu o citrino? Que deve fazer, aqui a síntese, né? Essa carta aqui, o que vocês devem fazer. A de baixo é o que vocês não devem fazer. Tá, caíram duas, eu não vou aceitar, tá bem? Se fosse apenas uma, eu aceitaria. Que vai ser o aspecto positivo. E aqui o aspecto negativo. Vamos lá. Olha só. Gente, interessante aqui. A gente tem como carta central o 4 de ouros. O 4 de ouros geralmente é uma carta que fala sobre apego, que fala sobre, de certo modo, aquelas vezes que a gente tem uma finança, tem algo certo e queremos às vezes tomar um outro caminho ou encontrar algum emprego, mas ficamos com medo de, como já dizem, de trocar o certo pelo duvidoso. Então, essa questão de troca o certo pelo duvidoso, vou por qual caminho? O que é que eu faço?
eu acredito que ela vai permear a vida de quem escolheu o montinho 1 nesse mês. E aqui, gente, o 7 de espadas é uma carta que fala de fuga. No entanto, ele saiu no aspecto positivo. Então, assim, me parece que, eventualmente, o que vocês estão sentindo, a vontade de mudar, ela é muito válida. Mas ela não pode ser feita também da noite para o dia. Então, assim, essa vibe autopreservacionista que vocês levam, que é o 4 de ouros, com medo de trocar o certo pelo duvidoso, com medo de faltar, essa vibe aqui, ela deve ser mudada e sim, você deve buscar caminhos que lhe pareça melhores, lhe pareça mais agregadores. No entanto, também por uma questão financeira, é necessário que antes de sair agindo, né, antes de dar louca, vocês façam um plano estratégico, uma retirada estratégica. Então, assim, se eu quero mudar de trabalho, eu não posso simplesmente pedir demissão porque eu estou de cabeça quente com o meu chefe ou com minha chefa. Mas olha, talvez aquela última discussão ou aquele último ato arrogante tenha sido para mim a gota d'água para que eu note que definitivamente, por mais que eu esteja na minha zona de conforto, não é aquilo que eu quero para minha vida. Ou isso a gente também pode entender numa relação, num campo de estudo, né? Que às vezes a gente acaba escolhendo uma profissão, uma faculdade, mas na prática acaba se decepcionando. Então, adapte aí para o seu caso. No entanto, o tarô adverte, até através do Cavaleiro de Ouros, do que você deve fazer, é que essa mudança seja feita com planejamento, com estratégia. Realmente vocês precisam colocar na mesa, colocar na balança os prós e os contras, que é justamente essa atitude do 2 de ouros. E o Cavaleiro de Ouros, às vezes, no que você deve fazer, ele é um pouco devagar para se mover. Tanto que no tarô nós falamos que ele dos cavaleiros é o cavaleiro mais lento. Mas é o mais lento justamente porque ele acaba vendo a situação de um modo muito global. Não é alguém que preza apenas os prós, mas está ciente dos contras e acaba tendo uma atitude muito estratégica. Às vezes, aquilo que falam, né? Devagar e sempre. Isso seria uma boa definição para o Cavaleiro de Ouros. Então, assim, gente, me parece que realmente é chegada a hora de vocês falarem, não, eu não posso ficar à mercê da minha zona de conforto, à mercê do que eu já tenho, somente com medo de perder. Eu preciso, sim, explorar, né, novos ares, novos barcos, que aqui é até ilustrado por esses barquinhos, mas eu preciso fazer isso não por um estado de ressentimento, de ódio, de ai, vamos ver, mas sim com planejamento, ok? E aqui o que você não deve fazer é o 3 de copas. O 3 de copas é uma carta que fala sobre celebração. Então, para mim essa energia está muito clara. É necessário que você faça mudanças, que você desapegue, ok? Desapegue do que é desconhecido, que você desapegue da sua zona de conforto e acabe imprimindo movimento, acabe imprimindo estratégia para aquilo que você deseja alcançar. Contudo, essa ação, é como eu falei, ela não deve ser um produto de um ressentimento, de ai, tá vendo como eu me vinguei de fulano ou fulana? Essa ação deve ser um produto de um pensamento estratégico, de você calcular os prós e contras, e ainda que às vezes o processo seja lento, é aquele do devagar e sempre. Eu achei muito interessante que como a carta da numerologia saiu 66, e por sinal, hoje eu estou gravando, é dia 6/6, olha só. Aqui saiu healing. Healing quer dizer cura. Então, gente, eu acredito que esse mês de
junho, principalmente para quem estiver vendo essa mensagem no dia 6/6, vai te trazer uma cura. Healing em inglês quer dizer cura. Eu acho que cura de talvez alguns padrões de comportamento, de pensamento, que nós chamamos também de crenças limitantes, que te colocavam para baixo, sabe? Como se você não fosse capaz de alcançar aquilo que de fato desejava. Você é sim capaz de sair de alguma situação que você só está ali por apego, por medo, por comodismo, e porque aquilo já é o certo, em busca do que realmente faz o seu coração vibrar. Só entendam que para fazer esse processo, que eu vejo assim como um produto de cura, não vai ser na louca. Vai ser como um produto de um planejamento, de uma estratégia, e que eventualmente pode acabar demorando um pouquinho, mas tem tudo para dar certo. Ok? Então é isso, queridos, que escolheram o montinho número 1. Fico muito grata com a audiência de vocês. Espero que curtam, deem um joinha para o meu trabalho, se inscrevam no canal para que ele consiga prosseguir. Se vocês curtiram, eu também ofereço jogos de tarô na sua própria energia, porque aqui são energias coletivas, né? Como eu falei, cada pessoa vai pegar o que ressoou para o seu momento de vida. Faço um mapa astral, um mapa vocacional, um mapa numerológico, com a sugestão de uma nova assinatura harmônica. Então, os meus contatos estão aqui abaixo. Será um prazer a te ajudar nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tá bem? Um grande beijo, até a próxima! E agora, para quem escolheu o montinho da ametista, o montinho violeta, né? Porque eu tô colocando aqui novamente as cartas do tarô e vou colocar o montinho violeta aqui. Vamos ver o que é que o mês de junho aguarda para as pessoas que escolheram o montinho violeta. O que é que o mês de junho, o que é que essas pessoas podem esperar do mês de junho? O que é que o mês de junho reserva para quem escolheu o montinho violeta? O que é que o mês de junho reserva para quem escolher o montinho violeta? Síntese. O que você deve fazer ao longo de junho? O que não deve fazer? Já pulou aqui o Rei de Ouros. Aspectos positivos. Aspectos negativos. Também já pulou aqui o 6 de espadas. Vamos lá. Nossa só. Lá no montinho, engraçado. Também saiu um 4, mas saiu um 4 de ouros, que é uma mensagem bem diferente. Para vocês notarem como as energias são distintas. O que é que acontece? Vamos lá. Aqui, gente, com a carta central 4 de espadas, e a gente tem o que não deve fazer o 6 de espadas, é uma energia até bem oposta da que saiu. E a maioria do naipe de espadas, e o naipe de espadas fala justamente isso daqui que saiu na numerologia, que é a comunicação. Vamos por partes. Me parece, queridos, que se vocês estão querendo se mudar de um emprego, de uma cidade, ou até mesmo acabar um relacionamento, esse não é o momento. Por quê? Vocês não estão conseguindo enxergar as coisas como são com a devida clareza. É claro que uma relação, seja ela profissional, seja ela amorosa, passa por altos e baixos. E um dos maiores aprendizados na vida é aprender a lidar com o outro, a respeitar o outro. E se a gente está no relacionamento, principalmente amoroso, nós temos que aprender também a fazer as concessões, não é verdade? Então, o que parece, gente, é que talvez vocês estejam se sentindo gatilhados
por alguma situação, seja no trabalho, seja no relacionamento, até mesmo na parte intelectual. Para quem aí está estudando, está fazendo algum curso, pode estar se sentindo sem o potencial, sabe? Caramba, isso é para mim? Será mesmo que as coisas avançariam? E eu diria que sim. E não é o momento de você tomar nenhuma atitude, sabe? De acabar, de sair. A gente tem como a carta central, o 4 de espadas, e o 4 de espadas é sobre um momento de contemplação, de serenidade. Note que ele está justamente deitado. E espadas no tarô tem a ver com o intelecto, tem a ver com também o nosso senso estratégico. Então, para mim, está muito claro que vocês não estão vendo a situação que pode estar incomodando vocês a longo prazo da maneira que aquilo é. Vocês podem estar vendo de um modo muito emocional. E aqui é muito claro o pedido para que vocês sejam mais racionais. Não é junho, queridos, não é um mês para lidar com a emoção. A emoção pode enganar vocês, pode fazer com que vocês tenham atitudes extremadas. É um momento de agir com a razão, ok? Deixe-me ver aqui. É isso. Como negativo, seis de espadas. O seis de espadas é uma carta que a gente até define na taromancia como indo para águas mais tranquilas, como certos movimentos que às vezes nos são muito bem-vindos. No entanto, não é o caso desse mês. Você não precisa se mover para lugar nenhum, não precisa sair do emprego, não precisa largar um relacionamento. Vocês precisam fazer como a Rainha de Espadas, que saiu aqui, né? O que se deve fazer? A Rainha de Espadas traz o arquétipo de uma mulher madura, geralmente com mais de 40 anos, e muito sábia. Ela é uma mulher que ela não é dada a sentimentalismos. Essa carta aqui, ela está muito mal interpretada, inclusive eu fiz um vídeo explicando a interpretação, tá aqui no canal, quem se interessar pode ver, que às vezes o pessoal fala, a Rainha de Espadas é invejosa, a Rainha de Espadas... Não, é tudo que eu falo, tem que ver como tá saindo, em qual casa tá saindo. Nesse caso, enquanto previsões para o mês de junho, ela saiu do que você deve fazer. Então, a Rainha de Espadas, ela é muito mais racional do que emotiva. Sabe aquela expressão? Fulano ou fulana não dá um pingo sem nó? Ela é a Rainha de Espadas, ela só sai se for para fechar negócio. Então, como eu falei, eu acho que vocês estão muito emotivos, talvez muito desesperados para resolver logo uma coisa, e não é momento de agir. É momento de, não saiu essa carta, mas eu posso até fazer a metáfora com ela, é um momento de temperar, ok? E principalmente se valer mais do intelecto do que da emoção, porque eu acho que as emoções estão muito afloradas e vocês não estão conseguindo ver as coisas como de fato elas são. Aqui no aspecto positivo sai o 2 de espadas, e o 2 de espadas fala também dessa dificuldade de enxergar sobre se sentir confuso na maioria das vezes. E como é que a gente pode interpretar essa carta justamente saindo na casa positiva? É que assim, eu acho que vocês estão cientes que está tendo aí um rebuliço interno, um incômodo interno, que é normal no nosso processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, e que muitas vezes esse incômodo não é para que a gente tenha uma ação rápida, instantânea. Esse incômodo é para que, de certo modo, certas emoções fiquem ali cozinhando por dentro e nós possamos ter atitudes, às vezes, mais demoradas, né? Não apenas reacionar, mas também pensar antes, entende? Então, pensar antes, assim, respirar antes de agir. Então, eu vejo muito 2 de espadas por esse viés, que vocês estão tendo consciência que algo está acontecendo por dentro, mas que vocês não estão tendo a devida clareza nesse momento para entender. Então, o melhor realmente não é agir. O melhor é que vocês possam colocar os pingos nos is, possam relaxar e deixar a ação para um outro momento. E aqui, o que vocês não devem fazer? Saiu o Rei de Ouros.
O Rei de Ouros é uma carta que fala sobre, às vezes, se comprometer com algo a longo prazo. Esse comprometimento pode acabar saindo caro, no sentido de talvez vocês não conseguirão arcar com, digamos assim, se vocês fizerem uma dívida, sabe, comprar algo que é muito caro, talvez a longo prazo vocês podem não conseguir honrar isso, ok? E aqui, como a dica da numerologia, saiu a carta comunicação. 33 do outro montinho saiu 66, aqui saiu 33. E, gente, eu acho que vocês são pessoas com ótima capacidade intelectual, comunicativa, mas talvez vocês não estejam sabendo como usar isso do melhor modo. Então, uma das sabedorias da comunicação é também, às vezes, recuar, às vezes não comunicar, não expandir, quando nós estamos confusos. Então, recuem, assim, façam um trabalho mais interno, um trabalho de comunicação mais interna do que externa, que vocês podem ver resultados, ok? Então, queridos, junho não é um mês de muitos acontecimentos externos, pelo contrário. É até recomendável que vocês não façam acontecer muita coisa e que se voltem para o interior, a fim de encontrar respostas e, eventualmente, atitudes mais sábias do que agir na louca, ok? Se vocês curtiram, peço que deem um like, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem uma consulta específica para a energia de vocês, é só entrar em contato comigo nos meus contatos abaixo. E, gente, meu computador, que eu estou gravando isso pelo computador, já está com a bateria baixa. Vou carregar um pouquinho e já volto. Com licença, para finalizarmos com o montinho 3. Pronto! Agora foi. Vamos que vamos, montinho 3. Vocês que escolheram o quartzo rosa. Gente, acontece, né? Quem trabalha de casa sabe. Na verdade, o meu computador estava conectado na tomada, mas ele não estava carregando, acredita? Enfim, coisas da tecnologia. Vamos lá, montinho 3, para quem escolheu o quartzo rosa, que foi essa pedrinha aqui. Chegou a hora de vocês, né? Por último, mas não menos importantes, vamos ver quais são as previsões para quem escolheu o montinho de número 3. Ó, já caiu aqui uma carta, vou considerar como a carta síntese do mês. Agora, o que é que o pessoal do montinho número 3 deve fazer? Caiu a morte, espero que vocês não se assustem, porque a morte não é literal, a morte acaba falando de outras coisas. O que é que as pessoas do montinho número 3 não devem fazer em junho? Quais são os aspectos positivos de junho para quem escolheu o montinho número 3? Quais são os aspectos positivos de junho para quem escolheu o montinho número 3? Quais são os aspectos negativos de junho para quem escolheu o montinho número 3? Deixe-me só baixar aqui. Ok. Nossa, gente, para quem escolheu o montinho número 3, o mês de junho vai ser um mês bem importante. O que é que acontece? Como carta central, caiu a Rainha de Paus. Quais são as características da Rainha de Paus? A Rainha de Paus, para mim, reflete a postura que vocês devem ter ao longo desse mês,
A Rainha de Paus é uma mulher madura, que ela é muito conhecida pela sua energia ativa, seu senso de extroversão. Ao lidar com problemas, ela não fica naquela vibe, ó céus, ó vida, e agora? Ela tem uma atitude muito mais positiva, no sentido de, tá acontecendo esse problema, como é que eu posso agir para melhorar, talvez para mudar aquilo? Então, eu acredito, pessoal que escolheu o montinho número 3, que talvez, através dessa torre aqui no canto negativo, alguma estrutura que vocês já tenham dado como certa, isso pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, pode ser talvez, não sei, um aluguel de uma casa, isso pode vir a desmoronar. No entanto, ao invés de ficar aos céus ou vida, eu sei que não é fácil, como quando o momento torre acontece. Assim, a torre também pode ser algo não tão importante, né, como emprego, mas assim, eu acredito que alguma coisa que para você era muito importante e que você já tinha aquilo como certo, isso pode vir a desmoronar. Mas ao invés de vocês ficarem pensando, ó céus, ó vida, eu quero que vocês, eu só sou uma tradutora do tarot, o tarot pede, para que vocês tenham essa atitude assim, ativa, olha, se eventualmente o meu relacionamento acabou, eu fui demitido do emprego, ou alguma coisa que eu dava como muito certa acabou não se manifestando, é porque as bases, né, que a torre também traz, esse simbolismo, é porque as bases não estavam tão fortes. Então é melhor uma ruptura, talvez inesperada, mas de algo que no fundo não tinha muito futuro, do que ficar me iludindo, entende? E aqui também fala, com a morte, o que vocês devem fazer é abraçar a transformação. Eu sei que é muito tenso esses momentos que você pode falar, é mais fácil falar do que fazer. Mas por experiência própria, eu já passei na minha vida momentos como a torre, com a morte, que tudo que a gente dava como muito certo, às vezes acaba, e hoje em dia eu pude e tive que me transformar, não sobrou uma outra alternativa que não me transformar. Hoje em dia para mim é muito claro como determinadas coisas da minha vida, né, trabalhos, relacionamentos, não tinham base nenhuma. E se às vezes não fosse de um modo disruptivo, me pegando de surpresa, como foi, mais cedo ou mais tarde aquilo ia acabar se desconstruindo. Então eu entendo que talvez a minha surpresa na época, né, que essas coisas do nada acabaram, foi que, caramba, eu dava aquilo como muito certo. E do nada eu não tenho mais nada daquilo. Mas eu percebo que foi para minha transformação. Eu hoje me acho um ser humano muito melhor e me sinto muito mais feliz de viver na minha pele do que antes dessas transformações. Então, queridos, se vocês estão ouvindo isso, eu quero que vocês, durante o processo, acabem tendo esse ponto de vista, que às vezes a gente não quer aceitar algum término, alguma ruptura, mas que é importante que a gente fala, Deus, sei lá, guias espirituais, o que você acreditar. Eu estou muito ferido com isso, mas eu entendo que pode ser por algo maior. Vou entregar e espero que algo melhor venha para minha vida, ok? E aqui também saiu a justiça no lado positivo, que eu acho que é justamente isso. Assim, saiba que a justiça vai ser feita para você. Tem até uma música da Joelma, sabe a Joelma do Calypso, que ela fala assim, tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Enfim, ela fez essa música quando saiu da carreira solo, para carreira solo, e teve aquela confusão toda com o marido, e caramba, ele já tinha algo consolidado, tanto em termos de relacionamento amoroso, como de carreira, ela descobriu que estava sendo enganada. E assim, hoje, pelo que ela narra, ela tem uma vida muito melhor. Então, eu quero dizer, queridos, que não importa qual tema seja, eu acho que você pode ter, no final das contas, essa percepção
de que tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. E aqui, o que você não deve fazer, o 7 de copas, é isso. O 7 de copas é uma carta, deixa eu pegar aqui, que fala justamente dessa ilusão. Que às vezes a gente está projetando muita coisa em algo que, como diz o ditado popular, daquele mato não vai sair cachorro. É um relacionamento que no fundo já está desgastado e a pessoa está ali, não quer largar o osso. É melhor largar. A mesma coisa, a pessoa está se esforçando tanto no trabalho, mas no fundo o chefe, a chefa, fica protelando, não, vamos te dar uma promoção, e nada sai. Então, assim, é melhor as ilusões, às vezes, passarem por uma ruptura, mesmo que chocante, para a gente falar, opa, para a gente acordar, do que ficar se nutrindo de coisas que são puras ilusões. Acaba sendo uma pura ilusão. E aqui, o que vocês devem fazer, olha só, o Conselho da Numerologia, com o 67, saiu Physical Activity, que é atividade física. E assim, durante esses momentos de muita mudança, eu também, por experiência própria, poderia falar que a atividade física ajuda muito, porque toda aquela energia mental, aquela energia do medo, pode acabar encontrando espaço para ser canalizada através do trabalho do nosso corpo, até mesmo para nos livrarmos de ansiedade, nos sentirmos mais bem, e mais bem não existe, né? Meu Deus, nos sentimos melhor, perdão, mais bem em português não existe. Nos sentimos, eu ia falar, mais bem conectados com o nosso próprio corpo e esquecer a mente, às vezes, essa mente que nos engana tanto. Então, queridos, é isso. Força. E é isso. A Rainha de Paus é uma carta que fala muito sobre o nosso poder pessoal. Eu acho que vocês são pessoas muito poderosas, mas que talvez ao longo do tempo, dos últimos meses, dos últimos anos, vocês estavam dando ou compartilhando o poder com alguém, ou com alguma empresa, enfim, ou com alguma situação, que aquilo só estava te sugando. Então, como eu falei, a priori pode ser um tanto quanto desanimador o que vai acontecer, mas já diria a Bíblia, né? Conhecerás a verdade e ela o libertará. Então, eu acredito que essa vibe aqui que tem de acontecer para vocês durante o mês de junho, ok? Força! Se vocês desejam fazer uma consulta particular comigo, os meus contatos estão aqui abaixo. Peço que deem um like, se inscrevam no canal se gostaram. Eu também faço atendimentos de mapa astral, vocacional, numerológico e também dou curso de tarô. Caso vocês queiram aprender, vai ser um prazer contribuir com a jornada de vocês, tá bem? Grande beijo, queridos. Até a próxima e que vocês tenham um mês de junho com muitos aprendizados e evolução. E saúde, é claro. Beijos. Tchau, tchau.